Conforme a capa do nosso trabalho mostra, é sobre a atenção básica, uma equipe de apoio em saúde mental do município de Sapucaia do Sul. A imagem que nós temos mostra ali parte da equipe. A pessoa entrevistada está bem no centro da imagem, é a psiquiatra Andréia Sandri, o CRM dela é 24193. E bem acima e abaixo na foto nós temos 2 psicólogas e nas extremidades esquerda e direita nós temos 2 assistentes sociais. Nessa imagem mostra uma festinha surpresa que eles tinham feito para ela e ela nos cedeu essa imagem para a gente mostrar para vocês, né, a carinha deles. Essa equipe, eles se localizam, eles ficam situados numa sala dentro da secretaria, dentro do prédio da Secretaria da Saúde, lá no município, no 2º andar. Nesse espaço, eles interagem, eles registram os prontuários dos pacientes e eles fazem reuniões de equipe. Quando eles precisam fazer atendimentos em CAPs, hospitais ou em domicílio, aí eles se deslocam com um transporte da van da secretaria, ou então reuniões, né, nos CAPs, por exemplo. Então, tudo é através de um deslocamento, né? Atualmente, a equipe é composta por 2 assistentes sociais, 2 psicólogas, 3 psiquiatras e 2 residentes em saúde coletiva, sendo uma enfermeira e uma psicóloga que ficam na equipe por 4 meses apenas. Essa equipe funcionou assim, neste formato, durante os últimos 2 anos, né? Durante o período da pandemia também. Então, nós tivemos a aula recente da professora que explicou como é que funciona, né, o apoio matricial, que é o trabalho dessa equipe. Então, vou dar uma retomada breve. Eles fazem, então, um acompanhamento de casos e de pacientes que não necessariamente eles vão atender aquele paciente, mas eles vão acompanhar e orientar quem está atendendo aquele paciente, supervisionar, né? Então, essa atividade de apoio matricial inclui atividades como discussão de caso e definição de qual profissional que deve ver aquele paciente, então, orientação para esse profissional, uma articulação intersetorial, educação permanente, né, para os pacientes, discussão de casos, interconsultas, visita domiciliar também, participação em grupos, reuniões de equipe, planejamento relativos à saúde mental, são diversas atividades que estão incluídas. É bastante variado, que a gente pode ver na entrevista, que a agenda, né, possui muitas atividades durante a semana. Então, pensando nessas atividades, essa equipe funciona, então, de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, mas o horário das psiquiatras é diferente. Segundas e quartas-feiras, até às 9 horas da noite. O fluxo de usuários é determinado pela solicitação que as unidades fazem, né? Então, a demanda depende, né? Às vezes está mais difícil, às vezes está mais fluido, né, o atendimento, às vezes está mais pesado, e aí esses pacientes vão sendo conduzidos e os profissionais vão sendo transportados por essa van, dependendo de onde está a demanda, né? O público-alvo são os usuários do SUS, que são os residentes do município. Crianças, adolescentes e adultos, e a população é de aproximadamente 142 mil pessoas.
Então, como a Dani já falou um pouquinho sobre as demandas, né? A Andrea nos conta que durante a pandemia tiveram muitos atendimentos por luto, né? Conflito familiar, aparecimento de crianças com muita ansiedade e deprimidas, né? Então, de forma geral, depressão e ansiedade foram sintomas, né, que apareceram bastante ali na UBS. Com relação aos atendimentos ofertados, a consulta individual, consulta de equipe multidisciplinar, atendimentos em CAPS, emergência hospitalar, internação e atendimento domiciliar. A equipe, então, faz todo o apoio matricial, né? E aqui é importante, como a gente viu em aula, destacar que o apoio matricial ele é uma estratégia de aproximação, né, desses pontos. Então, é efetivamente o atendimento direto e integral do usuário, né? Então, é uma forma de fortalecer, sim, vínculos com o usuário e também com as equipes, né? Então, tornando o trabalho mais fluido, né, e bem distribuído, bem alinhado. Então, sobre a saúde mental, como ela é abordada, né? A Andrea nos conta que se identifica na consulta, né? Se o paciente não traz, eles não abordam, né? A articulação, então, com rede, como se faz a parte lógica do serviço, né? E todas as técnicas que são utilizadas, abordagens, né? Os desafios. Ela, então, explica, né, que é necessário, então, adicionar assistência social, né, quando se tem uma situação de Bolsa Família, né, ou até mesmo em situações de recolhimento de criança, né, de atendimento de adulto vulnerável, e sobre a abordagem teórica, né, no sentido, assim, mais educacional, né, mais educativo, ela fala que, assim, são diversos os desafios, né, que eles enfrentam, especialmente a questão da capacitação da equipe para lidar com saúde mental na UBS. Na entrevista, então, com a Andrea, psiquiatra, a primeira pergunta para ela foi sobre como é a rotina de trabalho dela dentro da UBS. Ela, então, respondeu que de 2 a 3 vezes por semana na atenção básica para atender pacientes, dependendo da demanda. Uma vez por semana, então, tem uma reunião de equipe e uma vez por mês, a reunião em cada unidade de atenção básica. Foi questionado para ela, então, quais os benefícios e os malefícios da atuação profissional no setor público. Ela apontou como um benefício o compartilhamento de cuidados e como pontos negativos a limitação de espaço, limitação de equipe e também a limitação financeira. Foi perguntado, então, logo após para ela se ela possui alguma dificuldade em ajustar as técnicas aprendidas durante a formação na dinâmica do serviço de saúde. Então, ela respondeu que sim, que o atendimento clínico ele tem que ser muito rápido, ele tem que ser dirigido, porque a sala de espera ela acumula, então não se pode aplicar a anamnese da forma que se aprende, né, de fato na faculdade, e também muitas vezes uma limitação cognitiva por parte do paciente que está ali, que não é todo mundo que tem a capacidade de ter insights, né. A próxima pergunta, então, para ela foi sobre o que ela acredita que poderia melhorar na atuação da equipe de saúde mental nas unidades básicas de saúde ou na UBS que ela trabalha. E ela respondeu que acredita que a capacitação em saúde mental e tempo disponível em cada unidade para formar melhor cada equipe. Ela disse que muitos profissionais poderiam fazer uma escuta que não querem fazer por muitas vezes não se sentirem preparados ou por não gostarem desta área de saúde. Seguindo a entrevista, então, foi questionado se ela acredita que há uma equipe trabalhando de maneira interdisciplinar de forma efetiva na unidade básica de saúde em que ela atua, e ela disse que sim. Perguntamos, então, como é trabalhar com a multidisciplinaridade profissional dentro da unidade básica de saúde, e ela apontou que a equipe se ajusta às limitações e as visões se complementam e que, de maneira geral, funciona bem. Os pacientes demonstram se sentirem satisfeitos com o serviço normalmente? Como é a sua percepção sobre isso? Sim, voltam a usar o serviço, a maciça maioria. 8ª pergunta. Você percebe alguma diferença na satisfação com o serviço em pessoas de diferentes classes sociais? Não é o caso do nosso público, que é em sua quase totalidade bem humilde.
Mas quem é de uma classe social mais privilegiada pode ser mais questionador. 9ª pergunta. Você percebe uma boa administração dos recursos da sua UBS? Em grande parte, sim. Poderia ser mais investido em quantidade e qualidade da equipe, mais recurso humano, um carro só para nossa equipe, materiais como família terapêutica. 10ª pergunta. Você considera que a infraestrutura da UBS é adequada? Em que pontos ela poderia ser melhor? Poderia haver um espaço físico adaptado para a escuta em saúde mental. 11ª pergunta. Em média, qual o tempo de espera para ser atendido? Minha agenda para fazer escuta na unidade é de 30 dias. Até lá, o profissional que está atendendo o paciente vai manejando sob a orientação da equipe. 12ª pergunta. Você considera o serviço de fácil acessibilidade? Qual a relação entre o tempo de espera para ser atendido e a acessibilidade? Muita. O espaço para acolhimento é diário. Se consegue que a escuta seja feita na mesma semana. 13ª pergunta. Se pudesse definir seu trabalho em uma palavra ou frase, qual seria? Fazer uma reflexão. Doação. Me sinto feliz, realizado. Por fim, apresentamos aqui os 2 artigos que utilizamos para a construção do nosso trabalho. O primeiro artigo ele é intitulado O Psicólogo nas Unidades Básicas de Saúde, Relatos Distantes do SUS. O artigo foi publicado na revista Atualidades em Psicologia, volume 30, no ano de 2016, de autoria da Renata Souza Davi, psicóloga residente em Saúde Coletiva e Atenção Primária, da Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, da USP, e Adriana Domingues Marcos Araújo e Eric Franco, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O artigo aborda questões relativas à formação e à atuação dos profissionais nas UBSs de acordo com os princípios do SUS, fala sobre expectativas, desafios e o cotidiano de trabalho nas UBSs. O segundo artigo que nós utilizamos, ele é intitulado Determinantes da Satisfação no Atendimento das Unidades Básicas de Saúde. O artigo ele foi publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva, volume 26, no ano de 2021. Ele é de autoria da Maria Gomes, Vinícius Pinto e Francisco Cassuzzi, ambos da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. O artigo ele aborda questões como a satisfação do usuário com o atendimento, a relação do atendimento com a infraestrutura e a administração dos recursos. Os 2 artigos nortearam as nossas questões, né, que nós utilizamos para, então, fazer a entrevista, né, nortearam nossa conversa com a entrevistada e serviram também para aprofundar os nossos conhecimentos e entendimento a respeito do funcionamento das UBSs. Eu recomendo a leitura dos artigos para quem tiver interesse